Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler com os irmãos e estudar um texto chamado Lembre-se dos Pobres, que foi escrito pela irmã Vilmara Lima para o Manancial, que foi produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ele é um devocional que tem uma meditação diária, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual que é o objetivo do Manancial? É inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual, tá bom? Então isso é importante que a gente saiba. E é importante também que vocês saibam que eu não escrevi o texto que nós vamos estudar. E por isso, o que eu vou fazer? Eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando sempre que aquilo que eu entendi pode não ser a expressão total da verdade, por isso que vocês devem fazer a sua meditação, pedir ao Senhor que esclareça o seu coração, tá bom? Geralmente, o que eu vou falar se aplica àquilo que eu acredito e àquilo que eu entendi, né? Pode não ser aquilo que vocês venham a entender, ok? Bom, isso esclarecido, vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê discernimento para compreender a palavra dele, ok? Vamos lá? Senhor Jesus, que nós possamos estarmos com o coração voltado para aprender aquilo que tu queres nos ensinar. Obrigada pela liberdade que temos de manusear a sua palavra, que nós possamos compartilhar tudo que nós aprendemos de ti com outras pessoas. É isso que te pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus Cristo, em teu nome. Amém. Bom, lembre-se dos pobres. Pega lá a sua Bíblia e vamos ler Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 10, que diz assim, olha. 14 anos depois, o apóstolo Paulo dizendo, né? Voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que os meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. É até o versículo 10. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Lembra-se dos Pobres, e o versículo escolhido é o 10, que diz: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. A irmã Vilmara Lima conta que a mãe dela tinha uma amiga que era mais rica, e tinha recursos financeiros, né? Tinha mais condições que eles, e ela sempre dava algumas roupas usadas para aquela família, para a família da irmã Silmara. E ela ficava super contente quando a mãe chegava da cidade
com uma sacola de roupas. Aquela mulher foi muito usada por Deus para abençoar a família da irmã Vilmara Lima. E eu não tenho vergonha de dizer não, viu, irmãos? Também usei muita roupa usada e sou grata a Deus pelas sacolas que chegavam na nossa casa. A minha mãe e a minha tia eram viúva. A minha tia, eu sou filha única, mas a minha tia tinha 4 filhos. Na verdade, uma já estava casada, mas então na casa seriam 4 filhos, mais eu 5, mais a minha mãe 6 e mais minha tia 7. Então éramos 7 pessoas, 2 viúvas e todas nós crianças. Então, quando uma pessoa nos abençoava com uma sacola, com alguma coisa, para nós era dia de festa. Então eu sei muito bem do que a irmã Vilmara Lima está falando e eu não me envergonho de dizer não. Por isso eu gosto muito de abençoar as pessoas, porque eu sei a alegria que isso traz. Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele se apresentou para os outros apóstolos, que eram as colunas da igreja, ele mostrou para eles como ele pregava o evangelho e todos eles falaram, é isso aí, está aprovado, é desse jeito mesmo. E eles disseram, olha, continua falando do jeito que você está falando, só se lembra dos pobres, né? Essa era a recomendação. Então, Paulo tinha o dever, então, de alimentar a alma das pessoas com a palavra de Deus, falando aquilo que Deus tinha dito que ele deveria pregar, mas também ele tinha que suprir as necessidades das pessoas na medida do possível. Então, ao longo de tudo que o apóstolo Paulo escreveu, a gente vê ele falando para os irmãos, exortando cada um deles sobre o cuidado com as pessoas menos favorecidas. Então, a gente tem aqui Romanos 15, 25, que diz assim, ó. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então, ele estava indo a serviço, para servir. E como está no 15, 26, vamos ver o 25 e o 26, desculpa, irmãos. Então, o 25 eu acabei de ler, né? Agora, porém, estou partida para Jerusalém a serviço dos santos. E o 26, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Então ele estava indo lá levar uma contribuição também. Em 1 Coríntios 16, versículos de 1 a 4, diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com oferta de vocês. Se me parecer conveniente também, eles me acompanharão. O amor cristão, ele se manifesta no doar, no dividir, naquilo que a pessoa tem, né, para abençoar a vida do outro. E aquele que é cristão, que crê em Jesus Cristo, que segue os passos dele, sabe que nada do que ele tem pertence a si. Então eu sei que tudo que eu tenho é de Jesus. Então por isso a gente tem que ser bondoso, misericordioso, solidário, para compartilhar tempo, dinheiro, bens, talentos, sempre tentando beneficiar o outro. É isso que Jesus nos ensina a fazer. E o apóstolo Paulo está nos dizendo isso também, né? Então, uma fé que não se manifesta por meio de obras não é uma fé de verdade, sabe? Porque Jesus Cristo nos ensina a abençoar a vida dos outros, sabe? A servir. Então, lá em Tiago 2, no versículo 17, a gente lê assim, ó. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é morta. E no versículo 26, diz assim: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Além disso, a gente também tem que lembrar do que a gente era antes, quando não conhecia Jesus. Éramos pobres, mas Jesus Cristo nos enriqueceu.
Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz e nos tornou ricos nele. Então você vê lá em 1 Coríntios 1:5, que diz assim, 1 Coríntios 1:5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Amém? E lá em 2 Coríntios 8:19 diz assim, e não é só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor, que é e prontidão do vosso ânimo. Então a gente é enriquecido por meio de Jesus Cristo o tempo todo e tem sido abençoado. Então é importante que a gente aprenda a compartilhar a riqueza do Evangelho com todo mundo, com todas as pessoas que a gente conhece, da nossa família. E nós possamos nos lembrar que éramos pobres, mas Jesus Cristo nos enriqueceu. A gente não pode ser mesquinho, a gente não pode guardar pra gente, né? Mas nós temos que ser generosos para a glória de Deus. A gente tem que se lembrar dos pobres, tanto os pobres de dinheiro, aqueles que passam por necessidades, como aqueles pobres do ponto de vista espiritual, que não tem Jesus Cristo. Então nós temos que compartilhar tanto com um, tanto com o outro, aquilo que nós temos. E eu tenho certeza que Deus vai suprir todas as necessidades que você tiver. É só você ver lá em Filipenses 4:19, que diz assim, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Olha que maravilha, né? Então vamos crer nisso e vamos nos lembrar dos pobres em todos os aspectos. Nosso manancial termina assim, ó. Deixe-se ser bênçãos nas mãos de Deus para abençoar as pessoas. Bom, irmãos, então eu termino aqui o meu abraço diário de ursa, lembrando que o abraço é o encontro de dois corações e que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, em reunião de pessoas que não se lembram dos pobres. Quero também que vocês tenham em mente o que está lá no Salmo 73, versículo 26, que é o nosso tema para 2023. E lá diz o seguinte: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Bom, eu me expresso aqui com a palavra de ordem que é confia. Confia no Senhor Jesus. Amém?